Olá, meu amigo, meu irmão. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Profetizando a Palavra. Aleluia! Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja em vossos corações. Aleluia! Quero compartilhar com você uma passagem bíblica que encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 10, que diz-nos assim: ouvi os teus passos andando pelo jardim, e tive medo e me escondi. Se escondi porque tive medo. Quem está falando aqui é Adão. O título do vídeo é este que está aí. Você, eu, nós temos medo de Deus, da pessoa de Deus. Você tem medo de Deus? Você que me ouve, você tem medo de Deus? A Bíblia nos fala que Adão pecou, transgrediu a ordem de Deus. Adão transgrediu o mandamento de Deus, a ordenança de Deus, e ele pecou. E quando ele pecou, ele perdeu a alegria, o prazer, o contentamento de falar com Deus na viração do dia. E ele se escondeu. Se escondeu porque o texto nos fala: ouvi os teus passos, Senhor, aleluia, andando pelo jardim, e tive medo e me escondi. Veja, teofobia, Deus, fobia, medo de Deus. Adão teve medo, pois agora Adão não era mais inocente, estava em pecado. Ele e sua esposa Eva. Aí, meu irmão, meu amigo, ele sentiu medo da presença de Deus. Há pessoas nesta terra, nesta vida, que dizem assim: eu não tenho medo de nada, não tenho medo de nada, só tenho medo de uma coisa, só tenho medo de Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes pessoas dizendo: não tenho medo de nada, só tenho medo de Deus. Escute esta afirmação. Se tem alguém nesta vida que eu, você, nós
não devemos ter medo. Este alguém é Deus. Se existe alguém nesta vida que eu não devo jamais ter medo. Se tem alguém nesta vida que eu e você e nós não devemos ter medos, é de Deus, a única pessoa, único ser glorioso, majestoso, que não devo ter medo. Aleluia, glória a Deus. Adão sentiu medo, pois estava em pecado, em falhas. Ele estava em transgressão. Ele e Eva, a sua esposa. Então guarde esta reflexão. Se tem alguém nesta vida que eu e você e nós jamais devemos ter medo, é da pessoa de Deus. Aleluia! Você nunca terá medo de Deus quando você, eu, em primeiro lugar, obedeço. Tudo que Deus quer é a sua obediência. Se eu e você obedecemos a Deus, para que ter medo de Deus? Então veja, você nunca vai ter medo de alguém quando eu obedeço. Aleluia! Quando eu obedeço, não tenho medo. Você nunca terá medo de Deus quando eu confiamos em Deus. Aleluia! Confia em Deus. Não tenhas medo de Deus. Você nunca terá medo de Deus. Eu nunca terei medo de Deus quando eu o amo. Quando eu amo a Deus. Para que ter medo quando eu amo a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Você nunca terá medo de Deus quando eu o respeito. Quando você respeita a Deus, você jamais terá medo de Deus. Aleluia! O respeito por Deus, pelas coisas de Deus. Para que ter medo de alguém que você respeita? Aleluia! Glória a Deus! Em quinto lugar, você nunca terá medo de Deus quando você o conhece. Aleluia! Quando eu conheço a Deus, eu não tenho medo da existência da pessoa de Deus. Glória a Deus! Pois eu o conheço. Quem ele é, o que ele é capaz, como ele age, como ele trata. Aleluia! Glória a Deus! Você passamos a conhecer a Deus, a sua palavra. Aí não terei medo da pessoa de Deus, do Senhor Deus. Quando
você nunca terá medo de Deus quando você o serve. Você serve a Deus? Será que eu sirvo a Deus? Será que nós servimos a Deus? Sirva a Deus, meu irmão. Não precisa ter medo de Deus. Você nunca terá medo de Deus quando você se arrepende e pede perdão. Aleluia! Glória a Deus! Guarde essas verdades. Não vou explanar elas, mas guarde essas verdades que falei convosco em rápidas palavras. Quando nós erramos, pecamos contra Deus, o primeiro sentimento que vem é se esconder, se ocultar de medo de Deus, como Adão fez. Quando Adão pecou, o primeiro sentimento, ao ouvir os passos do Senhor, que vinha na viração do dia, quando Adão ouviu, ele tentou se esconder, pois sentiu medo. Ele sentiu o medo. É o primeiro sentimento. Queremos nos esconder, nos ocultar. E não tem como, irmão. Não tem como. Tudo Deus vê. Tudo Deus conhece. Aleluia! Mas este é um dos sentimentos. E tudo que Deus quer naquela hora é que nós não nos escondamos de medo de Deus. E agora eu pequei, eu falhei, eu cometi um pecado terrível, eu tenho que me esconder de tudo, de todos e até de Deus. Não é assim. Não, tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando maus e bons. Veja, Deus não quer que eu me esconda de medo, pois eu pequei, falhei, tropecei, transgredi um mandamento. Não se esconda. Não tente se esconder. Vá a Deus e confesse os seus pecados e peça perdão, e Ele vai te ouvir. Quero terminar aqui esta reflexão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você que pecou, falhou, errou como eu peco, falho e erro, mas nunca me escondo de medo do Senhor Deus. Não, eu vou a Ele em oração. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou a Ele em oração e confesso os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Aleluia! Pois Ele vai me ouvir e te receber. Quero terminar aqui. Escute isto, meu irmão, meu amigo, filho de Deus, filha de Deus. Escute isto. A Bíblia nos fala de um certo jovem, filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo se levantou, ele se levantou e foi e voltou para o pai. Veja, o filho pródigo perdeu tudo, caiu na miséria, no pecado, na lama,
na sujeira e perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que ele estava apacentando porcos e ele estava lá e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele levantou-se e voltou para a casa do pai. Escute isto. Sabe por que o filho pródigo voltou? Porque ele conhecia o pai. Ele conhece o pai. Em segundo lugar, o filho pródigo não tinha medo do pai. O filho pródigo voltou sem nada, sujo, em pecados, como um escravo. Ele voltou, mas ele falou: eu vou ter com meu pai. Eu não tenho medo do meu pai. Eu conheço o meu pai. A figura do pai aqui é Deus. Aleluia! O filho pródigo é os publicanos, os pecadores da época. Ele voltou. Eu não tenho medo. Eu vou lá e vou confessar os meus erros, falhas e pecados, e eu sei que eu serei aceito. Aleluia! Bendito seja Deus e a sua palavra. Meu irmão, meu amigo, não tente ter medo de Deus e se esconder. Não tenha medo de Deus. Vá a Ele. Confesse, obedeça, confie, ame a Deus, respeite a Deus e sirva a Deus. É tudo que Deus quer. Deus não criou Adão e Eva para ter medo, principalmente da pessoa dele. Quem ama a Deus, quem serve a Deus, quem respeita a Deus, quem honra a Deus, quem conhece a Deus, quem confia em Deus, nunca terá medo de Deus. Não, guarde isto. O único ser que não se deve ter medo é de Deus. Deus se deve ter respeito. Aleluia! Você respeita a Deus? Será que eu respeito a Deus? Será que nós respeitamos, amamos, honramos, obedecemos, servimos, confiamos? É tudo o que Deus deseja da minha, da sua e da nossa pessoa. Não tenha medo de Deus. Não. Deus não se deve ter medo, e sim respeito, amor por Deus, honrar a Deus, servir a Deus. É isso que Ele espera de mim, de você e de nós. Por que ter medo de um Deus grande e poderoso, cheio de amor e misericórdia? Ele foi atrás de Adão para restaurar Adão. Aleluia! Para restaurar Adão e Eva. Isto que ele foi para dar a oportunidade de arrependimento. Por que se esconder de medo? Vá a Ele. Ele te espera e quer mudar a tua vida. Aleluia! Fique com essa palavra, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus.